No dia de hoje, vamos falar de um dos temas que mais discutimos nas aulas de diagnóstico, que são os motivos pelos quais está indicado o uso da tomografia computadorizada de feixe cônico e não a tomografia médica ou helicoidal quando nós estamos fazendo diagnóstico da região crânio-facial com motivos ortodônticos ou ortocirúrgicos. Hoje vamos comentar 4 dos motivos principais, sendo que tem infinidade de motivos para isso. O primeiro deles, e já seria suficiente para usar a tomografia de feixe cônico, é o grau, o nível de radiação que recebe o paciente. Quando nós estamos falando de tomografia médica, nós temos que ter em conta que a forma que o tomógrafo funciona, ele faz centos de rotações, produzindo de 10 a 15 vezes mais radiação que uma tomografia de feixe cônico. O tempo de exposição ele é de aproximadamente uns 20 minutos, em comparação a menos de 1 minuto no caso da tomografia de feixe cônico. Portanto, isso não só tem uma influência no nível de radiação, que como já comentei, é de 10 a 15 vezes mais, quanto que, obviamente, é mais simples para o paciente ele manter a posição da cabeça sem movimento durante menos de 1 minuto do que durante mais ou aproximadamente 20 minutos. Outra coisa que temos que ter em consideração é que, na verdade, na tomografia médica ou helicoidal, ele produz um conjunto de dados compostos por cortes 2D nos 3 planos, sendo que na tomografia de feixe cônico ele produz em 1 ou 2 rotações, ele já consegue pegar todo o volume de interesse, produzindo um volume de dados que já é volumétrico. Temos que considerar que nós, como profissionais da saúde, temos que seguir sempre o conhecido princípio ALARA, que não é mais que nós devemos aplicar aquele diagnóstico que produz toda a informação necessária com a mínima radiação possível. Então, mais uma vez, estaria indicado o uso da tomografia de feixe cônico e não a tomografia médica com fins de diagnóstico ortodôntico ou ortocirúrgico. Quando nós observamos isso na tabela que vocês estão vendo no slide, podemos observar como uma tomografia de feixe cônico crânio-facial ou FOV estendido, ela varia numa dose efetiva de entre 68 a 599 microsieverts, sendo que uma tomografia médica do mesmo volume de interesse, da mesma área, ele pode chegar até os 2.000 microsieverts. Então, mais uma vez, o nível de radiação da tomografia de feixe cônico é significativamente menor que a de médica ou helicoidal. Portanto, só esse motivo seria suficiente para nós indicar uma tomografia de feixe cônico e não uma médica em diagnóstico ortodôntico ou ortocirúrgico. Quando comparamos esses mesmos dados numa gráfica, podem ver que essa última barra é referência à tomografia médica ou helicoidal, que, como vocês podem ver, pode chegar a 2.200 a 3.300 microsieverts, sendo que com uma tomografia de feixe cônico, com um tempo de escaneado de 20 segundos, ele pode ser só de 68 microsieverts, obviamente dependendo da máquina e dos settings da configuração do tomógrafo. Outro dos motivos que também deve ser comentado e discutido é o conhecido como a propriedade da anisotropia e a isotropia. E bem, o que é isso? Cada uma dessas imagens da tomografia, ela é formada pelo que se conhece como voxel, que seria como um pixel, só que volumétrico, só que tridimensional. É cada um dos quadradinhos que vão formar essa imagem. Portanto, quanto menor esse quadradinho,
melhor é a qualidade da imagem. Só que o que acontece? Que a tomografia médica, ela tem uma característica de voxel anisotrópico. Isso quer dizer que ele não mede o mesmo, esse quadradinho, ele não é igual nos três eixos. Isso quer dizer que esse quadradinho não é um quadradinho perfeito, sendo que ele não mede o mesmo no eixo X, Y, Z. Por outra banda, por outro lado, a tomografia de feixe cônico ela é formada por voxels com característica isotrópica. Isso quer dizer que cada um desses cubinhos, como vocês podem ver no slide, ele é perfeito no sentido de que ele vai medir o mesmo no eixo X, Y, Z. Isso porque é importante para todos nós? Bem, porque a característica isotrópica da tomografia de feixe cônico, que quer dizer que essa é igual nas três dimensões do espaço, ela vai permitir reorientar a imagem sem distorcionar. Essa natureza isotrópica faz que não depende da eleição dos eixos, não importa para que lado eu estou medindo certa propriedade ou magnitude física, ele sempre vai medir o mesmo. Isso é muito importante quando nós estamos fazendo pesquisa com tomografia e quando nós também, obviamente, estamos fazendo diagnóstico. Uma das vantagens mais importantes dessa tomografia de feixe cônico é que essa composição de voxel isotrópico, mais uma vez, isso quer dizer que esses voxels eles são perfeitos em um cubo das mesmas dimensões nos três planos. Ele proporciona a mesma resolução espacial quando é reconstruído na imagem multiplanar, também conhecida como MPR. Porém, os dados que eles são fornecidos pela tomografia helicoidal, eles se compõem de voxels anisotrópicos. Isso quer dizer que na dimensão coronal, que seria o eixo C, ele é determinado por vários fatores, ele não mede o mesmo, como já falávamos, que no eixo X e no eixo Y. E essa resolução espacial atualmente está limitada a 0,4 ou 0,6 milímetros, portanto, diminui quando é reconstruído a partir dos dados RAW ou os dados originais. E bem, qual é a aplicação clínica disso? Qual é a importância disso? Bem, são muitos já os artigos, eu coloquei aqui alguns de referência, nos que eles compararam a precisão, a acurácia das medições lineares na mesma, digamos, utilizando a mesma amostra entre a realidade anatômica, a tomografia de feixe cônico e a tomografia helicoidal médica. Nesse caso, eles usaram 8 cadáveres e compararam a medição feita na própria realidade anatômica com feixe cônico e com helicoidal. E o que eles comprovaram é que essa tomografia de feixe cônico ela era mais confiável para as medições lineares que a tomografia médica, além de estar menos afetada pelos artefatos metálicos, o qual é muito importante, porque nós muitas vezes estamos fazendo tomografias em pacientes que levam aparelho ortodôntico. Por outro lado, viram também que essa precisão da tomografia de feixe cônico ele é similar em tecido mole e em tecido duro, ou as medições nas bases ósseas. A mesma conclusão chegaram outros autores, também publicados no Dental Maxillofacial Radiology, nos que eles pegaram mandíbulas também de cadáveres e eles colocaram os marcadores radiopacos, como podem ver na imagem, e fizeram essas mesmas medidas na tomografia de feixe cônico e na tomografia médica. O que eles viram é que essas medições lineares elas eram significativamente mais precisas quando foram medidas na tomografia de feixe cônico. Outro, provavelmente para nós importantíssimo, tanto na ortodontia quanto na cirurgia, é a avaliação dos tecidos moles do paciente. Nós temos que ter em conta que quando o paciente faz uma tomografia médica, ele vai estar deitado. E isso já foi demonstrado que tem uma influência muito importante na mudança da posição dos tecidos moles.
Nesse estudo, no que eles avaliaram 90 pacientes, eles fizeram fotografias do paciente deitado e fizeram fotografias do mesmo paciente na posição natural da cabeça do paciente. E eles compararam como mudavam esses tecidos moles na mesmo paciente entre estar deitado e estar na posição natural da cabeça. E o que eles viram é o seguinte: o lábio superior ele estava situado em média de 0,73 milímetros mais posterior respeito ao plano estético quando o paciente estava deitado. O ângulo nasolabial ele aumentava 1 grau quando o paciente estava deitado, o que fala que temos um efeito óbvio da gravidade pelo fato do paciente estar deitado. O estômago superior e inferior estava 1,2 milímetros mais para cima com o paciente na posição natural da cabeça respeito ao paciente deitado. E a maior mudança ela aconteceu no ângulo cervicomental, que tinha diferenças superiores a 5 graus no mesmo paciente, fazendo a foto dele deitado ou em posição natural da cabeça. Portanto, mais uma vez, nós com a tomografia de feixe cônico podemos fazer essa tomografia com o paciente sentado ou em pé, sendo que com uma tomografia médica o paciente está deitado, tendo uma influência, um impacto muito grande na avaliação dos tecidos moles. Que vocês podem ver, essa é a situação real de 2 tomografias, uma é uma tomografia médica, vocês podem ver qual é o posicionamento dele, especialmente no ângulo cervicomental, sendo que na tomografia de feixe cônico, como o paciente estava sentado ou em pé, essa posição do tecido mole ela é muito mais real. E bem, por último, por hoje, vamos falar também da avaliação da via aérea. Para isso, queria apresentar 2 artigos, aqui foi a minha codiretora de tese, junto com o professor Gwen Swanen, que provavelmente são os artigos de referência da análise da via aérea tridimensionalmente com o uso da tomografia computadorizada. E eles afirmam no primeiro artigo, que é uma revisão sistemática, que a posição natural da cabeça é a postura de escaneado de preferência para avaliação da morfologia e as dimensões da via aérea superior. No segundo artigo, publicado também pela doutora Raquel Guijarro e doutor Gwen Swanen, no que eles validam uma técnica de reconstrução volumétrica dessa via aérea, eles falam e afirmam que, além das vantagens da tomografia de feixe cônico em termos de uma dose efetiva significativamente menor, um menor custo e um menor tempo de aquisição, em comparação à tomografia médica, a alta resolução espacial entre o tecido mole e o espaço vazio, ele proporciona um método sem precedentes para a análise da via aérea tridimensionalmente. Portanto, para resumir, hoje em dia não estaria justificado fazer uma tomografia médica para diagnóstico ortodôntico, ortocirúrgico, porque não vamos ter benefícios a nível das medidas e nós vamos poder ter sim benefícios com o feixe cônico em termos de resolução espacial, de posição do paciente durante o escaneado e especialmente no nível de radiação. Então é a nossa responsabilidade nós pedir para o paciente a aquisição de preferência que vai obter os maiores benefícios com a mínima radiação.